Essa noite, amados, nós vamos dar continuidade à nossa mensagem positiva em Atos. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a oferecer a sua Bíblia a quem estiver perto de você, se não a tiver, porque nós vamos hoje para a nossa 36ª mensagem no livro de Atos, o livro do médico amado, livro de Lucas. Eu espero que essa caminhada até agora, onde nós já passamos da metade do livro de Atos, não é? Tenha sido de grande bênção a sua vida. Se porventura você não acompanhou esta série desde o começo, ela está inteiramente disponível no nosso canal no YouTube, e eu quero realmente recomendar que você assim o faça. Quero também recomendar a você, membro da nossa igreja, ou que acompanha esta série, que compartilhe, abençoe a vida de algumas pessoas, e assim a gente possa continuar aprendendo com a narrativa dos primeiros anos da Igreja de Cristo, na igreja primitiva. E hoje, meus amados, nós vamos pegar o texto de onde terminamos semana passada, no capítulo 15, do seu final, do versículo 36. Atos, capítulo 15, versículo 36, e nós vamos caminhar até o versículo 10 do capítulo 16. Na semana passada, na mensagem anterior, como um resultado direto, irmãos, da expansão do evangelho para os gentios, isto é, para os não-judeus, certo? Trabalho que começa com Pedro, mas ganha a sua força com o trabalho de Paulo e Barnabé. Como um resultado disso, alguns cristãos judeus começaram a ensinar a necessidade dos novos cristãos gentios deles também obedecerem à lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. E isso, meus irmãos, ocasionou como uma reação aquilo que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. Isso está no capítulo 15 e nós vimos semana passada. O Concílio de Jerusalém tratou basicamente de um assunto: o que é necessário para a salvação? O que é necessário para alguém saber que passou da morte para a vida, que ganhou a vida eterna, que nasceu de novo. O ensinamento até então era crer no sacrifício de Cristo em arrependimento dos seus pecados. E esses cristãos judeus estavam espalhando que isso não apenas não era necessário, não era suficiente, desculpe, mas você também tinha que obedecer à lei. Bem, o concílio confirmou aquilo que a igreja vinha acreditando, que nós somos salvos unicamente pela graça de nosso Deus através de Cristo Jesus, não pelas obras. E é claro que o concílio não estava dizendo, irmãos, que as obras não sejam importantes, em absoluto. Contudo, a ordem correta é: eu sou salvo pela graça, e depois disso, como uma consequência da minha salvação, as obras me acompanham. Se você olhar na sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, você vai encontrar exatamente essa ordem. Pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí vem o versículo 10, que muita gente esquece de ler. Ele fala: pois nós somos feitura sua, somos artesanato de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Olha aí. Ou seja, as boas obras são a evidência da salvação, mas não compra a nossa salvação. Bem, isso decidido no concílio, meus irmãos, a mensagem acrescentou a nós entender esse grande tema do livro de Atos, que nós temos visto desde o começo. Quero convidar você a recitá-lo todos juntos, ok? Diz lá: apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Semana que vem eu quero desafiar você a recitar comigo sem olhar para lá. Certo? 37 mensagens. Semana que vem eu acredito que você consegue. Né? Tem uns que não estão acreditando muito. Tem outros que acreditam mais. Mas é fácil decorar. Certo? Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. É o que nós vimos agora há pouco, irmãos, com os nossos irmãos na Etiópia. Essa é a realidade, certo? Que promete o cristianismo, o evangelho a longo prazo. Bem, hoje, terminando o capítulo 15 e entrando no capítulo 16, nós veremos a continuação do progresso do evangelho e da história da igreja, enquanto Paulo começa a sua segunda viagem missionária. Isso é algo, meus irmãos, que não vai acontecer sem uma dose de dificuldade. Aliás,
Se não tiver dificuldade, alguma coisa está sendo feita errado, né? Sempre tem a necessidade da dificuldade porque gera dependência da nossa parte. E hoje, nessas dificuldades que eles vão enfrentar, meus irmãos, nós vamos aprender com a palavra de Deus a seguinte grande ideia, esta que você deve anotar em seu boletim. Vamos lá? Na dependência de Deus, o progresso do Evangelho acontece superando as discordâncias. Na dependência de Deus, o progresso do Evangelho acontece superando as discordâncias. Nós vamos aprender hoje, irmãos, uma lição ou lições muito preciosas, porque às vezes nós achamos, eu já disse isso em outra mensagem, que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles eram perfeitos, viviam em tremenda harmonia, que conviver com Pedro, com João, com os demais apóstolos, gerava neles uma santidade à 10ª potência. Nós já vimos em algumas ocasiões que não era bem assim. Só o fato que nós vimos semana passada, dos camaradas viajarem 600 quilômetros de Jerusalém até Antioquia para espalhar falsos ensinos, já demonstra que a igreja não era tão perfeita assim. Só que hoje nós vamos ver dois destaques, digamos assim, dois heróis, né? Paulo e Barnabé, discordando um do outro. E vamos ver como isso vai se desenrolar no final para a glória de Deus e para o bem da proclamação do Evangelho. Vamos terminar o capítulo 15, versículos 36 a 41, é a primeira leitura da nossa noite. Quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz, Atos 15, 36 a 41. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. A primeira parte da mensagem de hoje, meus irmãos, vai nos ensinar que a obra do Evangelho irá adiante, mesmo experimentando discordâncias. A obra do Evangelho irá adiante, mesmo experimentando discordâncias. Passado as lutas que eles enfrentaram com o ataque dos judaizantes e seus ensinos que acrescentavam algo à obra de Cristo, isto é, algo àquilo que o Senhor Jesus havia feito, passado isso é hora de retomar o trabalho. E a segunda viagem missionária de Paulo começa a tomar forma, começa a ser planejada. Mas já no versículo 36, o primeiro que nós lemos, ele estabelece um objetivo primário dessa segunda viagem. Ela não era apenas, como a primeira, de pregação, mas também de revisitar as igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem, ou seja, fortalecer aquilo que já havia sido estabelecido, provavelmente abrir novos campos para que essas igrejas pudessem, inclusive, aprender mais da palavra, tirar dúvidas. Uma era que você não podia simplesmente ligar o YouTube, ligar na teleconferência, mandar um vídeo ou coisa parecida. A presença era a única alternativa que eles tinham, a não ser uma carta que eles enviavam também, vez por outra, para as igrejas. Então, eles queriam voltar e fortalecer as igrejas que haviam sido estabelecidas. Contudo, Barnabé traz, no verso 7, uma sugestão que não cairia bem aos ouvidos de Paulo. Qual foi a sugestão? Levar com eles novamente, ou seja, dar uma segunda chance a João Marcos. Como nós já vimos, irmãos, lá na mensagem onde ele aparece, este jovem é alguém que não é de pouca importância no Novo Testamento. Ele viria a ser, dali a alguns anos, o autor daquele que nós conhecemos como o Evangelho de Marcos. Agora, nós sabemos disso. Eles não sabiam neste exato momento da história. Agora, ele é um jovem desertor, medroso, que abandonou o campo quando viu que a coisa começa a ficar difícil, quando viu que a coisa começa a ficar
perigosa. Inclusive, ele nem passou pelo apedrejamento de Paulo, que aconteceria na cidade depois do seu abandono. Lembra? Imagina se ele tivesse visto aquilo. Esse rapaz estava correndo até o dia de hoje. Ele também, meus irmãos, é uma pessoa tão importante que no futuro ele vai ser valorizado tanto por Pedro quanto por Paulo, que vai chamá-lo de muito útil para o ministério. Contudo, como eu disse, neste momento, Marcos trazia uma nota negativa em seu currículo. Para você relembrar o que eu estou dizendo, isso está lá no capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. E eu acrescentaria, voltou para a casa da mamãe. Ele é novo, ele é alguém que estava em treinamento, ele é alguém que provavelmente Paulo e Barnabé via como alguém que poderia ser investido para o futuro, inclusive ele é primo de Barnabé, alguém que poderia no futuro tomar o trabalho, o serviço missionário e ser treinado para isso. Porém, ele era, claro, alguém que tinha quebrado a confiança, pelo menos pelo lado de Paulo. Assim, o verso 39 traz a informação desse desentendimento sério que aconteceu entre os dois irmãos e amigos, Paulo e Barnabé. Eu quero destacar esse desentendimento sério, meus irmãos, porque se você voltar um pouquinho na história, quando as pessoas desconfiavam daquele que ainda se tomava o nome de Saulo, quem é que vai buscá-lo lá em Tarso e confia nele? Barnabé. Um pouco antes, quando ele sai de Damasco e é levado a Jerusalém e apresentado, e o pessoal meio que tinha receio de recebê-lo, quem foi que endossou a índole, a verdadeira conversão de Saulo, naquela época chamado? Barnabé. Então, eu creio, meus irmãos, que aqui a personalidade, a opinião própria, e por que não dizer, a carne falou mais alto. Porque não foi uma pequena conversa. Essa palavra usada aqui no grego, meus irmãos, é um estado de irritação em meio a uma discussão, um forte desentendimento. Rolou um bate-boca. Rolou um desentendimento a nível maior do que nós esperávamos desses dois homens de Deus. Ou seja, foi algo sério, diz o texto, ao ponto deles seguirem caminhos diferentes. Barnabé toma Marcos e vai em direção ao mar, para Chipre, mesmo direcionamento da primeira viagem, inclusive da onde Barnabé era nativo, né? Ele era natural de Chipre, e ele segue viagem. Já no verso 40, Paulo forma outra equipe com Silas e segue para o norte por terra. Ou seja, os planos que eles haviam feito antes, de passar cidade por cidade, revitalizando, revisitando as igrejas que foram formadas, não vai se cumprir. Em Chipre, Paulo já não vai. Provavelmente ele não vai conseguir seguir nas mesmas cidades, como realmente não conseguiu, porque agora houve uma mudança por causa dessa discordância. Irmãos, a lógica nos diz que é impossível que tanto Paulo quanto Barnabé estivessem certos. Marcos ou merecia uma segunda chance ou não merecia. Eles deveriam confiar nele ou não deveriam confiar nele. Não dá para ser as duas coisas. Ou seja, um dos dois não estava ouvindo claramente a voz da razão e a voz da vontade de Deus. Um dos dois estava dando maior atenção àquilo que gostaria do que aquilo que Deus desejava que eles fizessem. Isso demonstra, meus irmãos, que a obra de Deus, ela é feita por seres humanos. Mesmo quando se trata de homens admiráveis e admirados, como Paulo e Barnabé. Como eu disse agora há pouco, nós temos essa falsa impressão de que eles faziam absolutamente tudo certo, de que eles sempre acertavam. E eu acho muito interessante que Lucas não pula o episódio. Ele simplesmente não diz assim, então decidiram fazer uma nova viagem missionária e foi de acordo da igreja que houvesse duas equipes e uma foi para um lado, outra foi para o outro e todos viveram felizes para sempre. Não, ele registra o desentendimento. Porque o foco de Atos e o foco da Bíblia não é que nós criemos heróis. Não é que nós admiremos esses nossos irmãos em Cristo. Mas que nós entendamos que mesmo através de homens
comuns, seres humanos como nós, por mais que nós os admiremos muito, especialmente Paulo. A obra de Deus é feita, mas ela também passa por dificuldades, por desentendimentos. Em tudo isso, meus irmãos, Deus estava usando as limitações dos seus servos para aumentar ainda mais a sua obra. Por um lado, Paulo continuaria a expansão até chegar até a Europa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por outro, Marcos teria o treinamento e iria adquirir a experiência necessária para que se tornasse o homem que nós vemos mencionado no resto do Novo Testamento. Eu creio, meus irmãos, que Deus toma as decisões que nós temos, que muitas vezes são carnais, são até egoístas, são míopes na sua visão de conseguir enxergar a grandes distâncias, transforma para que a glória dele e a vontade dele seja cumprida. Ele não causa os homens, a nós e a esses, a fazermos o mal, mas toma o que nós fazemos para cumprir a sua vontade de qualquer maneira. O exemplo clássico disso, e muito mais grave, é claro, do que nós estamos vendo aqui, são os irmãos de José. Diz o texto que, por inveja de seu irmão, na época caçula, José, um de seus irmãos caçula, na verdade, tem Benjamim ainda, os seus irmãos mais velhos o vendem. Lembra da história? O vendem para mercadores. E esses mercadores, por sua vez, o vendem para o Egito. E aí eu vou encurtar a história, ele se torna o vice-governante do Egito, abaixo apenas de Faraó. E por causa daquilo, a vida da semente santa, ou seja, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, é preservada da fome que assola o mundo inteiro. E José entendeu, irmãos. Porque quando os irmãos amedrontados de José, porque achavam que ele poderia se vingar dele, foram talvez pedir algum tipo de clemência, o que José falou? Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus toma o pecado daqueles homens e transforma em preservação de vida. Ao longo da história, Deus tem feito a mesma coisa. Deus está suprindo Silas ao trabalho de Paulo. E Silas, meus irmãos, é alguém também admirável. Ele é cidadão romano. Ele é o emissário que a igreja de Jerusalém mandou até Antioquia. Diz o texto que também ele é profeta e ele é versado na língua grega. Ou seja, Silas também era uma grande adição ao trabalho missionário. O que esse desentendimento desses dois homens de Deus deixa para nós? Primeiro, desentendimentos e discordâncias acontecerão enquanto quisermos servir a Deus com outros pecadores. A grande questão, meus irmãos, não é se nós vamos ter desentendimentos ou discordâncias, porque o texto já demonstra que a gente vai ter. É o que faremos com isso. Como lidaremos com isso? Por isso eu quero lhe perguntar, qual foi a motivação da última discordância que você teve com o irmão em Cristo na obra? Os irmãos do louvor, com certeza, a certo ponto quiseram um para a direita, outro para a esquerda. Os irmãos do ministério X ou Y infantil, ou o ministério de mulheres, ou o que quer que seja, nós da equipe ministerial, em algum ponto nós quisemos um para um lado e alguns para o outro. Tivemos que chegar a um denominador comum, muitas vezes nós podemos usar apenas a questão do voto, da maioria em algumas dessas questões, mas a minha pergunta é: qual é a sua motivação? A sua motivação é porque tinha que ser do meu jeito? Você criou um enorme caso porque não era como você queria? Ou você tinha absoluta certeza que essa era a vontade de Deus para aquela decisão, para aquela questão, para aquela discordância? Muitas vezes, meus irmãos, discordâncias acontecem simplesmente porque cada lado quer que seja feito do seu jeito. Há um tempo atrás, uma igreja passou por um problema seríssimo, alguns irmãos me procuraram, e eu percebi na hora que, nesse caso, os dois lados tinham grande parcela de culpa e grande parcela de erro. E depois de várias tentativas, eu falei finalmente para alguns irmãos: sabe qual é o problema? Os dois lados precisam reconhecer os seus erros. Os dois lados precisam ceder em algumas questões e nenhum dos dois lados está disposto a fazer isso. Nenhum dos dois lados está disposto a dizer: passamos do limite. Agimos na carne.
Não fizemos como deveríamos. Não fizemos para o interesse da igreja de Cristo, para a obra de Deus. E eu falei assim, enquanto vocês continuarem assim, o problema só vai se avolumar e avolumar. Eu não sei o que aconteceu, meus irmãos, depois, porque já não participei mais. Mas eu pedi misericórdia a Deus que nós não estivéssemos nunca na mesma situação. De uma igreja rachada ao meio, dividida, e cada um puxando para um lado, mas eu não vi ninguém puxando para o lado de Cristo, para favorecer de verdade a obra de Deus. E eu acredito que não é o caso aqui. Porém, se você conseguiu, no seu último conflito, algum tipo de solução, a pergunta é, a obra de Deus saiu beneficiada? Porque voltando ao exemplo dessa igreja, meus irmãos, o pouco que eu ouvi depois, eu fiquei na dúvida se a obra de Deus foi beneficiada. Os pecados não foram confrontados, os erros não foram admitidos e perdoados, e eu não vejo que essa seja uma solução bíblica para absolutamente nada. Você simplesmente não coloca um glacê por cima do desastre. Você tem que resolver aquilo que aconteceu. Você não dá tempo ao tempo, isso não existe. Você resolve. As discordâncias na obra do Evangelho vão acontecer, contudo, não podem ser usados, ou não podemos permitir, irmãos, que o inimigo use para atrapalhar a obra do Evangelho, para atrapalhar o progresso daquilo que Deus estava fazendo. Mas a essa altura, então, duas equipes estão aqui. Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. Nada mais nós vamos saber sobre Barnabé e Marcos. Como nós falamos hoje de manhã, Atos se concentra nos seus últimos capítulos na vida do apóstolo Paulo. Provavelmente com um objetivo claro, pelo lado de Lucas, que falamos hoje de manhã, de usar isso como material também na defesa do próprio apóstolo. Mas aí agora vamos ver como desenrola a viagem depois dessa discordância. Será que tudo deu certo? Será que as coisas se ajeitaram? Será que Deus usou aquilo, como eu disse, para a sua glória? Quero convidar você a lermos do versículo 1 até o versículo 5 e aprendermos sobre isso também. Diz lá a palavra do Senhor, versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Em segundo lugar, meus irmãos, a obra do Evangelho irá se adequar mesmo depois das discordâncias. A obra do Evangelho irá se adequar, tudo vai se ajeitar mesmo depois das discordâncias. Uma das maiores preocupações que eu teria se eu tivesse presenciado essa discordância entre Paulo e Barnabé seria pensar, e agora? O que isso vai significar para a obra de Deus? Claro que eu me preocuparia também com os dois e com o testemunho deles e o relacionamento deles, mas eu me refiro mais objetivamente sobre a grande figura aqui. O que essa discordância significará para a obra de Deus? Porque perceba, meus irmãos, se eu sou um membro lá de Antioquia, tudo que eu conheço da expansão do Evangelho, eu conheço através do trabalho de Paulo e de Barnabé. Eu esperei ansiosamente o retorno desses irmãos da sua primeira viagem. Eu ouvi com avidez a sua narrativa e o seu testemunho do que Deus havia feito naquela viagem. Quando eu soube que eles iriam implementar a segunda viagem, eu vibrei. Eu ofertei, eu orei, porque eu sabia que Deus podia fazer grandes coisas como havia feito na primeira viagem também. Daqui a pouco chega o irmão da igreja e vem me avisar. Rapaz, estamos tendo um problema. Paulo e Barnabé não estão se entendendo
E a obra missionária está em pausa. Não se sabe o que vai acontecer. Portanto, meus irmãos, se eu tivesse presenciado isso, essa seria a minha preocupação. E agora, o que vai acontecer com a obra de Deus? A importância do que Deus havia feito através deles até esse ponto era inquestionável. E isso, com certeza, poderia causar problemas para aquilo que Deus poderia fazer. Mas no verso 1 do capítulo 16, que acabamos de ler, irmãos, não há mais nada sobre Barnabé e Marcos. Mas continuamos acompanhando a Paulo e a Silas, e as preocupações de quem achava que isso poderia ser o fim de alguma coisa não se configuram. Como havia planejado, eles voltaram para as cidades onde havia igrejas que haviam começado na primeira viagem. Primeiro, Derbe e depois Listra, cidades da primeira viagem, cidades onde eles tiveram grande oposição e agora, corajosamente, Paulo volta até ali. E nessa cidade, meus irmãos, de Listra, entra em cena o jovem Timóteo. Esta é a primeira vez que nós ouvimos o nome dele. Essa é a primeira vez que ele aparece no cenário. Esse é aquele, meus irmãos, a quem Paulo chamaria no futuro de Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele também chamaria de Timóteo, meu amado filho. Ele não era, obviamente, filho biológico de Paulo. Ele está se referindo aqui a filho na fé, porque há uma possibilidade que ele tenha sido ganho para Cristo, apesar da sua mãe, na primeira viagem de Paulo. Ou Paulo se refere a tê-lo adotado como discípulo, como trainee para a obra missionária. Mas Timóteo era filho de quem? Ele era filho biológico, né? Eu quero dizer, de uma judia convertida ao cristianismo, mas o seu pai era gentio. E como seu pai era gentio e a sociedade era formada desta maneira, ele teve uma formação bíblica, mas ele não passou pelo rito da circuncisão. E aí alguma coisa, meus irmãos, interessante vai acontecer no nosso texto, porque no versículo 3, para que ele não se tornasse um tropeço nas cidades aonde eles iriam, porque agora Paulo quer levar Timóteo consigo, Paulo circuncida a Timóteo, já um jovem adulto. Aí você deve estar meio confuso, mas peraí, semana passada Paulo não foi contra os cristãos se circuncidarem? O que está acontecendo? Não, meus irmãos, Paulo não está se contradizendo. Veja bem, ele rejeitou a circuncisão levada pelos que foram lá de Jerusalém até Antioquia, certo? E também rejeitou quando isso foi levado para os Gálatas. Ele escreve uma carta inteira quanto a isso. Ele rejeitou porque esta circuncisão e obedecer à lei de Moisés era defendida como um meio de justificação, ou seja, um meio de salvação. Foi isso que foi rejeitado. Já, meus irmãos, aqui, Paulo está se tornando fraco para com os fracos, ensinando Timóteo a fazer o mesmo. Ele está ensinando que se ele levasse Timóteo nos lugares onde ele ia, sendo de mãe judia, e os inimigos de Paulo começassem com questionamentos, e alguém soubesse, mas peraí, eu soube que o pai dele não é judeu, ele é circuncidado. Você precisa entender que o judeu levava isso muito a sério. É inimaginável que um judeu ortodoxo não circuncide o seu filho. Inclusive hoje, você pode encontrar judeus não praticantes que não estão nem aí, mas o judeu praticante ortodoxo, 100 em 100 crianças, 100 em 100 meninos são circuncidados, porque este é o sinal da aliança mosaica. Este é o sinal do pacto do povo de Israel. Então, se eles viessem a perguntar, esse jovem judeu que anda com você, ele é circuncidado? Porque eu soube que o pai dele é gentil. Se Paulo respondesse não, problemas. Isso se transformaria em um tropeço para o evangelho, para a cultura de onde o próprio apóstolo Paulo havia vindo. Ora, ele não podia responder sim se fosse mentira. Assim, o que me admira aqui também é a sujeição de Timóteo.
porque com certeza ele não foi circuncidado à força. Paulo conversou com ele, explicou, convidando-o para acompanhá-lo na viagem missionária, dizendo, olha, nós vamos nos direcionar tanto a judeus quanto a gentios, e eu creio que isso aqui é importante. Eu penso, meus irmãos, que mesmo hoje, se você quer alcançar um povo, você deve se adequar à cultura daquele povo, enquanto esta cultura não transgride a ética, a moral e o que você puder entender como cristianismo. Eu me lembro, por exemplo, não é exatamente um ato religioso, mas do que Hudson Taylor fez. Hudson Taylor sai da Inglaterra com as suas roupas inglesas e vai evangelizar na China. Passado alguns anos, emissários da Inglaterra chegam à China e encontram Hudson Taylor com o seu cabelo raspado, um rabo de cavalo típico da cultura dos homens chineses, né? Você deve ter assistido naquele filme O Tigre que Rasteja, sei lá o que lá, filmaço, né? Que os caras flutuam lá nas folhas de bambu, esse daí. Aqueles rabos de cavalo dos homens era típico da época em que Hudson Taylor foi missionário na China. E lá estava ele, com roupas chinesas, de cabelo raspado e rabo de cavalo. Essa parte do rabo de cavalo, eu não sei bem como é que eu faria. Um aplique, não sei. Vamos pular essa parte, né? Mas o mais interessante, meus irmãos, é que muitos da Inglaterra não entenderam o que Hudson Taylor fez. Vestir-se como chinês não feria a fé cristã. Raspar o seu cabelo não feria a fé cristã. Usar o rabo de cavalo típico dos homens lá não feria a sua fé cristã. Contudo, abria portas e aceitação para ser ouvido pelo povo chinês. Como assim mesmo foi, e a obra que ele fez naquele país é legendária, na falta de uma melhor palavra, marcou com certeza a história de missões modernas. Portanto, Paulo não está se contradizendo. Ele está se adequando culturalmente ao povo da qual ele veio, do qual Timóteo também veio. Timóteo, meus irmãos, era também um jovem, como eu disse, muito bem instruído nas Escrituras. Paulo vai revelar que ele foi instruído pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. E conforme fica comprovado ao longo dos anos, ele foi mais uma tremenda adição ao ministério de Paulo e Deus realmente estava no controle de absolutamente tudo. É difícil nós entendermos plenamente, meus irmãos, mas vamos recapitular. Deus pega um desentendimento entre dois homens de Deus, Paulo e Barnabé. E desse desentendimento você tem agora uma tremenda adição à obra de Deus. Pastor, mas isso não poderia acontecer se Paulo e Barnabé tivessem se mantido juntos, tido um melhor acordo e até levado João Marcos? Talvez. Nós não sabemos. O fato é que Deus usa as circunstâncias para cumprir a sua vontade e Timóteo será extremamente importante. Você pode ler a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e ver como Deus está usando aquele jovem ali. Os versos 4 e 5, irmãos, para terminar, confirmam que as discordâncias podem ter sido, a princípio, preocupantes. Mas não havia nada com que se preocupar. Enquanto transmitiam às igrejas as decisões do Concílio de Jerusalém, Paulo, Silas e agora Timóteo ministravam às igrejas. E diz o texto que essas igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. A obra do Senhor irá se adequar, mesmo que haja discordâncias. Quando nós nos submetemos, quando nós esperamos em Deus, as discordâncias e os problemas, irmãos, são normais. Mas eles não podem nem definir e nem findar a obra de Deus. Não pode acabar com aquilo que Deus realmente, se for Ele, está fazendo no meio do seu povo. Irmãos, como toda igreja, a nossa também possui vários problemas. Talvez nós parássemos aqui 5 ou 10 minutos para ilustrar o que eu estou dizendo. Você poderia, talvez até mais entusiasticamente do que eu esperaria, indicar alguns desses problemas. E realmente, se você não enxerga nenhum problema, provavelmente ou você não está aqui há tempo suficiente ou você não está prestando atenção o suficiente. Toda igreja local possui problemas. A única atitude correta diante de problemas é, primeiro, continuar servindo. Porque esse é um grande problema no meio evangélico, irmãos. Quando as coisas não vão como eu acho que deveriam ir, eu não faço mais nada.
Aqui na nossa cidade, uma igreja que já estava com problemas, entrou numa espiral de cauda, entrou num abismo, porque por causa desses problemas e discordar do que estava sendo feito, quase metade da membresia decidiu não mais ofertar e dizimar. Tipo de greve. Eu não sei nem se isso tem precedente bíblico, mas eles entenderam que teria. Na cabeça deles, isso era ajudar na solução dos problemas. Ajudou? Não. Muito pelo contrário. Os compromissos que a igreja já havia assumido começaram a se acumular e se transformaram em uma nova fonte de discordância e de problemas para aquela igreja. Ministérios que estavam sendo conduzidos foram abandonados, porque as pessoas não concordavam com aquilo que estava sendo feito. Veja bem, meus irmãos, muitas vezes nós não paramos para pensar, neste caso, nas consequências de uma ação de retirada do trabalho como essa. Quantas vidas deixam de ser abençoadas, quantas vidas deixam de ser servidas, porque eu não vou mais fazer, porque as coisas não estão do jeito que eu acho que deveriam ser. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a única atitude correta é continuar servindo. Mas a segunda é confiar na providência de Deus. O Senhor da obra, como nós vimos agora, não perdeu o controle. Ele não delegou o controle a outros. Ele não disse assim, agora vocês se virem. Atrapalhamos aquilo que ele está fazendo para restaurar a ordem, quando não cooperamos com ele. Mesmo com as discordâncias desses dois homens, a obra continua, eles cooperam com Deus. Nós não temos registro do que Deus faz através de Barnabé e de Marcos, mas nós estamos vendo agora a obra crescendo e sendo adicionados novos cooperadores através daquilo que Deus está fazendo pela equipe liderada por Paulo. Portanto, meus irmãos, você está identificando algum problema na sua igreja? Se lhe dessem um pequeno bloco de anotações para você nos ajudar e enumerar esses problemas. A primeira pergunta que eu e você precisamos fazer, se eu estou detectando esse problema, é: qual é a minha parcela de responsabilidade? O que eu posso e o que eu devo fazer quanto a essa situação? Se o problema que eu vejo na minha igreja é, para mencionar uma coisa que eu disse agora há pouco, a minha igreja precisa orar mais. A pergunta que eu devo fazer é: eu sou um homem, uma mulher de oração? A minha igreja precisa evangelizar mais. E a pergunta se segue. A minha igreja precisa... Porque muitas vezes, irmãos, nós não percebemos que nós somos causadores, às vezes, dos problemas que nós vemos na igreja. Lá em Taubaté, eu lembrei desse caso, um irmão veio questionar o pastor por que o ar-condicionado não havia sido consertado. E aquele pastor, diferente de mim, que não tenho acesso a essa informação por escolha própria, aquele pastor tinha acesso a quem ofertava, e os dizimistas e tudo mais. E aquele pastor era um homem bem pequenininho, 1,85 m, 163 quilos. Dava medo de conversar com aquele pastor, que eu vou lhe contar, especialmente magro e pequeno como eu era. E esse pastor lá em Taubaté ouviu desse irmão dizer assim: pastor, eu queria entender por que não foi consertado o ar-condicionado. Porque passado mais uma semana a gente está aqui com o ventilador. O pastor Silas, o nome dele, falou assim: meu irmão, é porque irmãos como o irmão não têm contribuído com a igreja. E nós não temos tido caixa para isso. Do tipo, bate pronto, bola nem quicou. Como que alguém pode reclamar de um problema que ele é causador? Um problema, inclusive, matemático, orçamentário. E assim, meus irmãos, muitas vezes as pessoas veem as discordâncias, as dificuldades e não percebem que Deus está dizendo: você está fazendo a sua parte? Você está contribuindo para que isso não aconteça? Porque a atitude de Paulo não foi: olha, está difícil, não estamos se acertando, eu vou abrir outra igreja. Eu vou largar esse trabalho que estou fazendo aqui. Ele tem a discordância com Barnabé, mas ele segue na obra de Deus, inclusive para a qual ele havia sido chamado. Portanto, a obra do Evangelho irá adiante,
mesmo experimentando discordâncias. A obra do Evangelho irá se adequar, mesmo depois das discordâncias. E aí o nosso próximo trecho, irmãos, versículo 6 até o versículo 10, vai nos mostrar o que já vai acontecer com essa nova equipe agora, depois que ela já foi aumentada com a presença de Timóteo. Vamos ler, irmãos, versículo 6 até o versículo 10? Diz assim a palavra do Senhor, a uma só voz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Em terceiro e último lugar, essa noite, irmãos, a obra do Evangelho atenderá às necessidades, apesar das dificuldades. A obra do Evangelho atenderá às necessidades, apesar das dificuldades. Na última sessão, última parte do nosso texto, a viagem continua pela Frígia e pela Galácia. No verso 6, Lucas registra que o próprio Espírito Santo os impediu de seguir em direção à Ásia. Neste caso, meus irmãos, o termo Ásia se refere à Ásia Menor, aquilo que modernamente nós conhecemos como Turquia. Mudaram um pouco, então, a direção e no verso 8, planejavam ir pela Mísia e entrar na região da Bitínia, mas, adivinha só, diz o texto, foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Existem duas coisas marcantes, irmãos, nesse começo do nosso trecho. Primeiro, o Espírito Santo, depois do Espírito de Jesus, nos comunica a equivalência da terceira e depois da segunda pessoas da Divina Trindade, isto é, o Espírito Santo e do Senhor Jesus. Lucas nos deixa aqui, meus irmãos, com um ensinamento precioso sobre a natureza trina do nosso Deus, coisa que nós cantamos no momento do louvor alguns minutos atrás. A segunda coisa interessante, irmãos, nesse começo, que a obra prospera quando o Senhor da obra nos conduz. Porque, por duas vezes, Paulo e Silas eram sinceros no que queriam fazer, desejavam muito pregar o Evangelho, mas estavam indo para o caminho errado. Eventualmente, esses territórios realmente seriam alcançados, né? Inclusive em Apocalipse, Jesus escreve as 7 igrejas da Ásia. Então, a Ásia, aqui mencionada, não está sendo alcançada agora, mas eventualmente essas igrejas serão plantadas, serão alcançadas, mas agora não era o tempo. Quantos cristãos são sinceros? Contudo, diferentemente desses irmãos, são teimosos. O texto, meus irmãos, não nos explica quais eram os impedimentos, né, que Deus usou para que eles não seguissem nessas duas vezes. Será que foram as circunstâncias? Será que foi um sonho, uma visão, uma palavra de algum outro irmão? Nós não sabemos. O que sabemos, irmãos, é que esses irmãos têm um espírito de submissão, um espírito de servos. Eles dizem consigo mesmos: nós queremos muito fazer isso, porém, nós queremos mais ainda agradar a Deus. E assim eles obedeceram. Me lembra a pessoa de Davi, que tinha um enorme desejo de construir o templo de Deus em Jerusalém, quer arrecadar todos aqueles materiais, e Deus falou assim: legal, não vai não. Porque você é um homem sanguinário, você é um homem de guerra. E Deus está falando sério, porque quem constrói o templo é Salomão. O nome Salomão, irmãos, é uma corruptela de Shalom. Ele é um rei de paz, diferente do seu pai, que era um rei de guerra. Mas é interessante, meus irmãos, é que Davi obedece a um desejo profundo que ele tinha no coração. Porque o problema não é você querer alguma coisa, é você querer muito. É você descobrir o quanto você está disposto a pecar para fazer aquilo que você queria fazer, inclusive
na obra de Deus. Muitos anos atrás me encarregaram de cuidar do louvor de uma igreja lá no interior de São Paulo. Formamos 2 grupos, um mais experiente, outro menos. O mais experiente ia tocar mais e o outro menos experiente ia tocar menos e ia aprendendo. E havia um jovem que foi colocado a norma: você, para tocar louvor, você tem que estar na IBD, tem que participar da igreja, não pode vir para tocar só porque tu não é artista. E o jovem tinha alergia à IBD, gostava de vez em quando sair mais cedo no culto, e ele foi retirado do louvor. E o pai dele veio tirar satisfação comigo. Essas coisas acontecem, irmãos, em algumas igrejas por aí também. E o pai dele falou que se eu não deixasse o seu filho no louvor, ele ia sair da igreja. Eu falei: meu irmão, então se depende disso, ele já saiu da igreja. Porque isso não é motivação nenhuma para manter alguém no louvor da igreja, para segurá-lo na igreja. Eu até acredito, meus irmãos, na sinceridade daquele pai. Até acredito no desejo realmente dele de fazer o que fosse. Mas esse não é o jeito de Deus. Esse não é o jeito da palavra de Deus. Sinceridade não é suficiente. Então, meus irmãos, quando Deus fecha uma porta, foi inclusive que eu falei para aquele pai, talvez Deus esteja fazendo isso para que você trabalhe com seu filho de outra maneira. E mude a motivação do coração dele, para levar a obra de Deus mais a sério, e não apenas aparecer quando ele acha que seus grandes talentos são necessários. E realmente ele era muito talentoso, mas louvar a Deus com música não depende de talento, depende de um coração verdadeiramente servo, de adorador. Um fato é bastante curioso, irmãos. Em sua primeira carta, no começo, Pedro reescreveu. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e, ouve agora, na província da Ásia e na Bitínia. Está lá na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, é possível que Deus tenha impedido Paulo e Silas de ir por este caminho, porque ele tinha reservado essa região para primeiro ser desbravado pelo seu outro apóstolo, o apóstolo Pedro, o qual, como diz o texto da sua carta, conhecia as igrejas daquela região. Ou seja como for, os desvios promovidos pela soberania de Deus os leva finalmente, diz o seu texto aí no versículo 8, a Troade. Troade era uma cidade portuária no mar Egeu, mar Egeu, perto da famosa cidade antiga de Troia. E então, depois de 2 sinais negativos de impedimento, olha o que acontece no versículo 9. Paulo recebe o sinal positivo. Ele tem uma visão onde aparece um jovem da Macedônia. É provável que Paulo tenha reconhecido como jovem da Macedônia, não apenas por aquilo que ele falou, mas pelas suas vestimentas. E aí esse jovem, meus irmãos, faz um apelo que se tornaria algo famoso, entraria para a história, se transformaria quase em um ditado cristão. Passa a Macedônia e ajude-nos. Não sei você, mas eu já li inúmeras cartas missionárias em que os missionários usam dessa expressão para ilustrar a necessidade do trabalho que eles, porventura, estejam fazendo. Necessidade de oração, de sustento financeiro, passa a Macedônia e ajude-nos. Isso é interessantíssimo, meus irmãos, porque, como eu disse, 2 sinais vermelhos. 2, pare. Não continue. Paulo e Silas não estão desanimados. Timóteo, que agora acabou de entrar no trabalho missionário, não está dizendo assim: espera aí, a gente vai fazer alguma coisa, algum momento? Eles estão esperando em Deus e, finalmente, Deus coloca um lindo sinal verde, muito mais significativo, inclusive, do que os outros, através de uma visão que Paulo tem. E aí, meus irmãos, Deus ainda faz mais pela sua obra. Dá uma olhadinha no verso 10. No verso 10, o verbo muda da terceira pessoa do plural para a primeira pessoa no plural. Não é mais eles, agora é nós. Por quê? Porque agora a equipe é adicionada também pela pessoa de Lucas. Essa é a primeira passagem aonde Lucas se junta à narrativa. Agora a equipe é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas.
Deus continua provendo para a sua obra. Não temos exatamente os detalhes como ele chega até ali, talvez até numa nota muito humilde da parte de Lucas, mas ele se junta à equipe também. E tal, meus irmãos, como haviam obedecido aos sinais negativos e mudado a sua rota, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas mudam novamente e decidem obedecer e partir para a Macedônia, o território que é identificado hoje como parte norte da Grécia. E é interessante, irmãos, o comentarista bíblico que ele coloca, um irmão de nome A.T. Pierson, que ele chama o que aconteceu nesse trecho que nós lemos como a dupla orientação do apóstolo e de seus companheiros. De um lado, proibição e restrição. Do outro, permissão e coação. Uma direção lhes é proibida, a outra se abre a eles. De um lado, o Espírito fala, não vá. E do outro, o Espírito diz, venha. Esse irmão dá, inclusive, vários exemplos de que isso repetiu-se ao longo da história de missões modernas. Por exemplo, David Livingstone. David Livingstone publicamente manifestou seu desejo de ir para a China. Eu nunca soube que ele quis sequer ir para a China, porque David Livingstone é marcado pelo seu trabalho na África. Deus muda a rota, o objetivo desse missionário. Antes dele, William Carey, o chamado pai de missões modernas, desejava ir para a Polinésia. Eu também nem sabia isso da biografia de William Carey. Por quê? Porque William Carey é conhecido pelo trabalho que ele realizou na Índia e marcou profundamente a história daquele país nos seus dias, com o evangelho e com a participação que teve em tudo. Mas Adoniram Judson foi primeiro para a Índia, mas só realmente realizou aquilo que é conhecido na biografia dele quando ele chega à Birmânia. E até hoje existe um grande número de igrejas batistas nesse país, que não é mais o nome de Birmânia, por causa daquilo que ele lá realizou. Também nós, meus irmãos, em nossos dias, concluiria aqui o nosso irmão comentarista, precisamos confiar no Senhor para recebermos orientação e regozijar igualmente em suas restrições e suas coações. Mas eu confesso aos irmãos que isso não é fácil. Nesses anos, irmãos, da história, particularmente da nossa igreja, eu já briguei com Deus diante de alguns sinais vermelhos. Já tentei mostrar a Deus como que ele não tinha tomado a melhor decisão. Na verdade, eu estava dizendo para Deus que ele não tinha tomado a decisão que eu queria. Não era o caminho que eu gostaria. Não era no tempo que eu queria que ele estava fazendo as coisas. Eu já tentei, inclusive, convencer a Deus de que a motivação era boa, que a obra era sincera e até que nós merecíamos. Eu não preciso explicar para os irmãos que não funcionou. Deus não pede argumento, irmãos. Deus não pede disputa. Você pode ir com o que você quiser. Não, pastor, teve aquela ocasião lá com Abraão. Meus irmãos, Deus já tinha planejado tudo aquilo. Abraão não ganhou argumento nenhum com Deus. Deus já tinha planejado aquela conversa para que ficasse ali exemplificada para nós. E alguns meses atrás, meus irmãos, eu, pensando no andamento das coisas, algumas pessoas me perguntaram, pastor, e a igreja de vocês vai construir como? Janeiro a gente já está construindo. Só falta eu explicar em janeiro de qual ano. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem às vezes parece para nós, irmãos, que a obra não está indo do jeito que nós gostaríamos, no tempo que nós gostaríamos. Até inclusive na vida de pessoas. Semana passada, do começo do culto até mais ou menos no meio da mensagem, eu estava com o olho no peixe e outro na fritura, olhando para aquela porta lá. Para uns alvos evangelísticos que eu vinha trabalhando, já estava certo de estar no último culto. E não vieram.
E eu fui para casa, na minha cabeça, assim, Senhor, eu queria entender o que acontece. Já discutiu com Deus? É dose, é a insanidade que nós falamos, né? Ou pensamos. Porque nós insistimos no nosso jeito, do nosso caminho, na nossa porta aberta, tem que ser assim. E mais uma vez, irmãos, esses irmãos aqui são um exemplo de submissão e de obediência ao Senhor. Mas eu quero destacar uma última coisa para nós terminarmos. O impedimento que eles enfrentaram é muito similar ao impedimento do futebol. Vou explicar por quê. Se você não atacar no futebol, você nunca vai receber uma bandeira levantada de impedimento. Se você não passar do meio do campo e jogar só ali perto da sua grande área, nunca alguém vai dizer impedido. Sabe por quê? Porque você não atacou. Você não agiu. Paulo e Silas e o resto da sua equipe foram impedidos por Deus porque eles estavam agindo. Só é impedido quem age, só é redirecionado quem está indo em alguma direção. Ou seja, meus irmãos, é melhor sermos impedidos, é melhor sermos redirecionados do que o Senhor nos encontrar em omissão ou inércia. É melhor Deus dizer assim, filho, eu acho muito bom a sua sinceridade. Acho maravilhoso o seu empenho. Mas deixa eu pegar você aqui e virar para esse lado, porque você está indo para o lado que eu não quero. Mas ai de nós, irmãos, ai de mim, ai de você. Se Deus sequer pode fazer isso, porque eu estou deitado eternamente em berço esplêndido. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas nenhuma direção é alguma direção, mas é uma péssima direção. Nenhuma direção é não haver alvos evangelísticos, não haver vida de oração, não haver projeto de vida espiritual, vida ministerial, de igreja. É você não poder responder aonde você se vê espiritualmente em 5 anos, por exemplo. Ou onde nós nos vemos espiritualmente como igreja em 5 anos. Veja, irmãos, eu não surtei e não passei agora a ficar querendo colocar alvos, né, como esse pessoal que transforma praticamente igrejas em empresa. Não, neste ano a nossa igreja vai crescer 23%. Baseado em quê? Tu és o Espírito Santo por acaso? Não podemos controlar, meus irmãos, tal tipo de estatística, mas o que eu posso controlar é o que eu tenho feito com os talentos que Deus tem colocado nas minhas mãos. Você conhece a parábola? O senhor desses servos viajou e deu 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para o terceiro. Retornando, o que tinha 10, granjeou outros 10 e foi elogiado pelo seu senhor. O que tinha 5, granjeou outros 5 e foi elogiado pelo seu senhor. E o que tinha 1, disse, Senhor, eu sei que tu és um homem severo. Então eu fiz o quê? Cavei um buraco no chão, enterrei o talento, fiz nada com ele. E obviamente ele não foi elogiado pelo seu senhor. Porque, meu irmão, o que Deus quer de você não é o que Ele quer do irmão que está do seu ladinho. E nem de mim. Deus não vai lhe avaliar por aquilo que Ele me deu, ou não vai me avaliar por aquilo que lhe deu. Mas Deus espera, meus irmãos, que nós façamos a nossa vida mais do que preencher a nossa carteira de trabalho, encher a nossa casa de coisas e alcançar os nossos sonhos. Para tanto, eu preciso estar me movendo na dependência de Deus, porque mesmo que haja dificuldades, até discordâncias, o progresso do Evangelho é garantido para aquele que está assim dependendo de Deus. Nós vamos logo virar o ano. E eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu quero novamente desafiar a nossa igreja a que você não permita que Satanás veja o ano passar na sua vida
e fique fazendo dancinha da vitória no final de 2020, porque percebeu uma vida omissa, inerte, uma vida que não tem como ser redirecionada porque não possui direção espiritual, que só roda ao redor das mesmas coisas, dos mesmos projetos, dos mesmos alvos, das mesmas ambições. Mas nós possamos, irmãos, estar buscando as coisas do alto, onde Cristo, que é a nossa vida, um dia se manifestará, e possamos estar vivendo de uma maneira elevada, superior, dependente de Deus, como nós vimos exemplificado na vida desses homens hoje. Oremos. Deus querido, nos ajude a podermos viver como igreja, como indivíduos, as dificuldades, as lutas do ministério, mas em submissão e dependência do Senhor, também vê o Senhor nos direcionando e dando frutos àquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter instruído, inspirado a Lucas a preservar até mesmo aquilo que talvez nós gostaríamos, se fôssemos nós, que não fosse preservado, mas deixaste ali para que nós pudéssemos aprender. E que nós possamos assim aprender. Que essa semana mesmo tu possas ver em nossas vidas fruto da confrontação e da verdade da tua palavra. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar um irmão.